Salve, salve, muito bom dia, ilustríssimos doutores, doutoras, professores, professoras, ilustríssimos alunos, alunas, aqui desse território sagrado do curso técnico Serviços Jurídicos. E olha quem tá por ali, rapaz, Carlos Zeus, ilustríssimo, quanta honra, saudades, viu? Vamos ver ali quem nos contempla hoje com essa belíssima presença. São eles lá, o pessoal de Lagoinha, Brasileira. Nós temos Caldeirão, Campinas, aqui do Piauí, Capitão Gervásio de Oliveira, ilustríssima Danusa, muito bom dia. Esperantina, Hugo Napoleão, Iuma, Isaías Coelho, Jaicós, Jerominhas 2, João Costa, Joaquim Pires. Temos também exato, Joaquim Pires, João Costa, Jerumenha, Jaicós. Esqueci de alguém? Pessoal de Brasileira já falei. Pessoal que nos acompanha aqui pelo chat, São Brás do Piauí. Opa, quase que eu iria passando aqui batido, esquecendo, pessoal de São Brás 3. Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo chat do IPTV, assim como os ilustríssimos que nos acompanham pelo chat do YouTube. Vamos comigo? Vem, porque aqui é bom demais o nosso treinamento. Nós vamos estar trabalhando, né? São Brás, do Piauí, marcando presença, foi o último a falar aí no IPTV. No IPTV aí sempre sendo utilizado para as nossas, né? Aquele momento áureo que nós temos de quê? Aquele momento que nós temos para tratarmos das dúvidas, né? Aquele momento que você diz, eita, professor, eu estou com dúvida nisso, deixa eu ver se eu acertei isso. Estou sentindo falta hoje, meu diretor, sabe de quem? De um polo chamado de Pedro II. Campinas ali marcando presença. Não vi Pedro II. Né? Tenho aí, ó, Padre Marcos. Olha, Pedro II ali, ó. Pedro II. Ah, eu tava vendo. Campinas, eu não falei, né? Campinas está ali também. Muito bem. Gente, vamos aqui. Pegue sua caneta, seu lápis, né? Seu caderninho para anotar o número do slide, para anotar as dicas, não é? Para anotar a partezinha de revisão, tudo isso, gente, para você ir fazendo a sua anotação extra, né? Eu me prontifiquei a ajudar os alunos que me entraram em contato comigo, me pedindo dicas de como faz para estudar. É muito conteúdo e eu realmente estou contigo. É muito conteúdo, mas não é impossível de nós aprendermos, até mesmo porque aqui nós procuramos estar sempre repetindo, por isso que os slides saem assim grandes. Por quê? Porque eu pego o que foi ministrado na aula anterior, o que foi ministrado lá no módulo 1, que é de importância para o módulo 2, e vou aprofundando. Isso porque nós temos alguns alunos que às vezes, né, precisam faltar, pessoas que trabalham, né, a questão das provas, ou uma questão inerente à saúde. E temos ali o pessoal também lá de Fartura e Hugo Napoleão marcando presença. Então, senhores, hoje nós estávamos, né, a reverberar os conteúdos, o objeto do conhecimento. Em termos de objeto do conhecimento, nessa nossa área de noções de direito constitucional, nós estamos aqui nos direitos e garantias fundamentais, tá? E qual é o roteiro que você tem que colocar em prática sempre? Primeiro roteiro, né? É fazer aqueles questionamentos, conceituações, definições. E um deles, nós estávamos trabalhando com o que é, né? Ó, o que é, tá? Ó, aí vamos lá. Constituição. O que é o direito constitucional, né? O que são os direitos e garantias, o que são os direitos e garantias, tá? Esse foi um dos últimos momentos, uma das últimas aulas nós trabalhamos com isso.
E o objetivo, analisar os direitos e garantias fundamentais referidos aonde? Na nossa CF, tá? A origem, teoria, espécies, a Constituição Federal nas suas dimensões históricas. Por isso nós vimos, antes mesmo de qualquer uma das constituições, nós começamos a estudar lá atrás, na época dos Estados Unidos, na época da França, tá? Fomos passando esse momento histórico até chegar aos moldes do que nós trabalhamos no Brasil. Aí eu fiz a seguinte pergunta: quantas e quais foram as constituições? Né? E perguntei quantas foram promulgadas e quantas foram outorgadas. E o que é promulgada e o que é outorgada. E nós falamos sobre essas questões. Bom, nas aulas, até a aula passada, que nós começamos a falar dessa questão inerente aos direitos e garantias fundamentais, nós fizemos a fundamentação na própria CF, né, na própria Constituição Federal, e eu fiz essa solicitação a você. Muito provavelmente aí na biblioteca da sua escola tem lá a Constituição Federal. Bem verdade né, que tivemos algumas observações, né, alguns itens que se fazem necessário serem observados, mas nós vamos aqui nos ater no primeiro momento ao objeto e a este objetivo. E como é que nós vamos sedimentar isso no nosso dia a dia? Para você anotar no seu caderninho, né? Oxe, o professor já está me dando dica, o que é Constituição, o que é direito constitucional, quais são os direitos e garantias, qual é a fundamentação, né? Vou pegar a Constituição Federal, vou fazer uma pesquisa, porque lá é dividido por livros, nós vimos a questão do que é um parágrafo, o que são os incisos, as alíneas, o parágrafo único, tá? E aí você vai fazendo a leitura da letra cerca daquilo que nós estamos colocando em evidência, para você estar tendo mais operacionalidade no quesito responder questões. Certinho, gente? Professor, como é que nós vamos praticar isso? Resoluções de questões durante as aulas. E nós temos o nosso querido para casa, que alguns professores, né, me disseram: professor, eu costumo colocar o para casa no grupo dos alunos, tá? O senhor tem como me enviar os slides? Eu estou inteiramente à disposição. Então, os slides estão sempre aqui na segunda cartelinha, vem dizendo que é do slide 118 a 122. Não significa dizer que são 10 questões, 20, não. Nós colocamos aí uma média de 3, 5 questões, às vezes vai só uma, que é para você fazer uma leitura, como é o caso que tem aqui. Certinho? E o início da nossa aula sempre é assim. Resolução da tarefa para casa da aula do dia 27 de outubro, que foi o último encontro que nós tivemos, tá? E a questão, ela vai versar sobre, vamos lá, no Brasil, segundo a doutrina dominante, os usos e costumes, aí você já trabalha com a gente desde o módulo 1, o que é que eu peço para você fazer? Coloca em evidência os negativos, né? Ó, ele diz que no Brasil, os usos e costumes não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e materializada em um só código base. Aí você deve estar se questionando, mas o que são costumes? Nós vimos lá no módulo 1, lá na introdução ao estudo jurídico, na introdução ao estudo do direito, várias definições, várias conceituações, né, várias correntes majoritárias, minoritárias, enfim. Nós também lá no módulo 1 fizemos uma viagem, né, da evolução dos seres humanos até a evolução do que nem era chamado de direito, passou a ser chamado de direito e hoje conhecemos como a ciência do direito. Falamos sobre sociologia e etc. Lá de Esperantina veio a resposta dizendo que apresenta erro a questão.
Tá? Por quê? Porque ele fala que os costumes, que são as práticas reiteradas, né, que é o uso reiterado da repetição constante e uniforme de determinado ato social. Ela deve haver aquela consciência social tida como obrigatória e imprescindível. E, para tanto, falamos sobre a questão do direito consuetudinário. E lá atrás, no módulo 1, e já este módulo 2, nós falamos quem são e quais são as fontes do direito, tá? É preciso que diga que, além de reiterada esta prática uniforme, ela seja fundamental para a sociedade. Aí, então, é que vai surgir o que chamamos de obrigatoriedade, certinho? As fontes do direito, gente, elas podem ser diretas e indiretas. Nós vimos que as diretas, né, tem aquela lá da lei, né, do costume, e as indiretas, nós vimos que são, por um exemplo, doutrina, jurisprudência. Vimos que tem várias maneiras de estudarmos isso. Então, gabarito, né, ela apresenta erro, já vimos ali, e nós temos aqui uma breve justificativa. Os costumes também são reconhecidos como uma das fontes do direito constitucional. Ao lado das normas constitucionais, o direito natural, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Inclusive, foi questão de nossas provas, né? Foi questão de prova, certinho? A outra diz o seguinte: é verdade que a Constituição é a primeira e principal fonte do direito constitucional, considerada uma fonte indireta por ter efeito vinculante, não podendo sua disposição serem desobedecidas? Bom, aqui você já consegue visualizar, não é, alguns itens. Ela diz de indireta, não é? Como é que pode ser fonte indireta se ela tem essa questão do efeito vinculante, não podendo suas disposições serem desobedecidas? Então, nós visualizamos aqui que é uma falciane, não é? A problemática está aqui, ó. E aqui na próxima questão já colocamos como fonte direta. Nós vimos que ela é fundamental. Estudamos sobretudo com a visão do próprio José Afonso, né? O professor que apelidamos aí, tão apelidado carinhosamente de Jazz, né? Jazz, certo? Então aí é a verdade. Lembrando que fonte, né? As fontes do direito, elas podem ser históricas, elas podem ser formais, né? Elas podem ser materiais. Aí são os materiais, Estado e fatos sociais. Nós vimos que as formais, elas têm uma subdivisão, né? Ela tem aí as diretas ou imediatas, não é? Que é a lei e os precedentes, e as indiretas ou mediatas, que aí entra a questão do costume, né? Doutrina, analogia, equidade, costumes, jurisprudência e os princípios, tá? Deixando aí grafado para a galerinha que depois vai rever a aula e fazer a sua própria anotação da aula que sai verbalizada. Nem tudo que está no slide, né, é aso de pesquisa. Também há a questão da verbalização, né? Tem muito aluno que diz: professor, o senhor falou isso durante a aula, comentou durante uma questão, eu anotei e estava na prova. Então, parabéns para você que realmente faz as suas prévias e anotações. Constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Nós estávamos vendo lá na primeira aulinha, né, a questão do constitucionalismo ser um movimento de limitação do poder absoluto. Então, nós podemos dizer que é um movimento que traduz uma luta ideológica e política. Trata-se da teorização e prática em torno à limitação da arbitrariedade estatal como instrumento para a proteção e salvaguarda dos direitos do ser humano.
Falamos, inclusive, que nós vamos ouvir falar muito em dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, tá? Vamos ouvir falar muito em poder constituinte, em constitucionalismo, né, que é esse movimento de limitação do poder absoluto, com a elevação de um documento superior acima do arbítrio dos governantes. A supremacia das leis, o governo das leis e não dos homens. Tá bom, gente? Anota isso. A Constituição é a expressão da vontade geral. O que é que ela tem? Com o poder que nós vimos, limitar o poder, garantir os direitos, organizar o Estado e os poderes. Não esqueça disso. Tá? Outro detalhe, Patrícia, muito bom dia, é que ele vai tentar confundir com o que nós chamamos de Constituição. Então, o que é Constituição? Nós vimos vários momentos, né? Vários autores, vários estudiosos, vários jurídicos fazendo as suas ponderações com relação ao que vem a ser Constituição. Então, é o conjunto de leis que regem um determinado país. Esse conjunto de leis que regem um determinado país, ele regula e organiza o funcionamento estatal, onde nos países democráticos é exercido por uma Assembleia Constituinte. Então, vocês vão grafar a Assembleia Constituinte e vocês vão também se aprofundar nessa dica de leitura, tá? A Assembleia Constituinte, ok? Vamos para a próxima questão. O que é direito constitucional? Nós vimos alguns grandes estudiosos dizendo, né, o que é o direito constitucional, Então, nós vimos o que é a Constituição, que é compreendida como esse conjunto de normas, né, jurídicas, supremas e últimas, que tem por finalidade estabelecer limites à atividade exercida pelos poderes constituídos, né? E isso visa justamente assegurar, termos essas garantias, né, esse respeito assecuratório da garantia aos direitos fundamentais de uma determinada sociedade. Nós vimos que o direito constitucional, ele vai entrar nessa questão fundamental. Nós vimos que ele é fundamental. Então, o direito constitucional, ele é o ramo do direito público dedicado a estudar as normas constitucionais, interpretando-as, né, em termos de organização dos poderes e dos direitos fundamentais. Resulta da formulação das constituições do Estado-nação, dos Estados-nações. Quais os princípios do direito constitucional? E aí eu passei a dar a vocês várias dicas, né? Mnemônicos que já faz sucesso, né? A nível nacional, tá? Então, olha, conforme o artigo 1º, cuidado, os princípios do direito constitucional, tá? Conforme o artigo 1º da Constituição Federal, os princípios do direito constitucional são sociediva plur, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nós fizemos aí até uma brincadeirinha, ó, sociediva plur, tá? Olha o plur aqui, ó. Olha o S, ó. Certo? Então, você vai brincando assim para não esquecer, tá? Então, ó, soberania, sociediva plur. Sociediva plur. Coloca aí. Sociediva plur. Pronto, agora sim. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Aí um mnemônico muito bacaninha para quando nós fizermos a pergunta, né, sobre o direito constitucional no que se tange aos princípios presentes lá no seu artigo 1. Então, falou de direito constitucional, vai lembrar natureza,
Direito constitucional, ele é um ramo do direito público. Conceito. Você vai lembrar, né? José Afonso da Silva, ramo do direito público que expõe, que interpreta, que sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Não esquece disso. Aí você pode, principalmente, gente, lembrar de origem e evolução. Então, essa limitação da autoridade governativa, através principalmente da separação dos poderes e da declaração dos direitos, que agora em dezembro, ela é relembrada lá no dia 10. Então, dá uma olhada, né? A Declaração Universal dos Direitos, certo? Posição no quadro das ciências jurídicas. Os demais ramos do direito público, como todo o direito privado, se acham em posição de inferioridade e sujeição. Isso nós vimos através das nossas aulas. Então, o famoso Sociediva Plu, soberania, cidadania, né? Aí você tem aí dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo, tá? Político. Não esquece desses detalhes. Direitos e garantias fundamentais. Bom, os direitos fundamentais são direitos protetivos. Anota, direitos fundamentais são direitos protetivos. Esses direitos fundamentais, que são direitos protetivos, garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Então, esses direitos fundamentais, eles têm esse impacto na vida de todos os seres, de todos nós, né? Então, os direitos são aqueles, o que chamamos assim de bens e vantagens prescritos na norma constitucional. Tá? Já as garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos, esses direitos. Tá? Você vai encontrar isso de várias perspectivas de estudo, mas aqui nós colocamos aquele nascedouro. Nós vamos devagarinho, eu vou mostrando posteriormente modelos de questões para os senhores e, obviamente, aí que vão nortear as nossas provas. Uma das principais inovações da Constituição de 1988, que é apelidada de quê, gente? Constituição Cidadã, né? Que no 5 de outubro passado completou seus 30 e poucos anos, né? 34 anos, não foi isso? Nós vimos que ela, depois daquela época, né? Chamada uma época de chumbo, aí passamos a ouvir falar na redemocratização, e aí eles resolveram dar ampla cobertura, né, dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais, certinho? Então ela foi concebida após os anos de chumbo da ditadura militar, que perdurou no Brasil durante 21 anos. É a ampla cobertura de direitos fundamentais e de garantias fundamentais. Tá? Nós vamos verificar que os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro nada mais são do que instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. Eles estão previstos no título 2º da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, nós temos aí algumas espécies de garantias constitucionais. Anota o nome: remédios constitucionais. Alguns gostam de chamar de pílulas constitucionais. Tá? Dentre eles, você vai ter o próprio habeas corpus, habeas data e tantos outros. Só estou aqui, gente, trazendo para vocês alguns nomezinhos para vocês irem relembrando. Eu disse que há várias perspectivas de estudo dentro do quesito chamado direitos e garantias, certo? Outras, gente, existem, inclusive, na própria norma. Tá? Vocês vão ver isso aí, quando ele fala que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
Nós vimos, inclusive, na aula da semana passada, uma questão que falava sobre isso, né? As pessoas que estavam ali recolhidas por terem uma prática não é, em dissonância com aquilo que se prevê, né, nas leis, e eles praticaram esses excessos e foram recolhidos. E a questão versava dizendo que, uma vez, né, estando privados da liberdade, eles não tinham certos direitos, como, por exemplo, a questão aos cultos, a questão às suas orações, momento de lazer, tá, e etc. Práticas de exercício. E na questão, muitos alunos disseram: professor, isso aí tá certo, tá preso, de cuidado, tá? Cuidado. Os direitos e garantia, elas estão presentes para todos nós seres humanos, gente. Tá? Todos nós. Todos. Aqueles que não praticam e os que praticam e praticaram certos comportamentos que a sociedade não tem como padrão e que é descrito e codificado no direito ali, que nós temos ao alcance das nossas mãos. Tá? Mas até mesmo essas pessoas que trilharam por esse caminho de ultrapassar estas limítrofes jurídicas, elas têm os seus direitos assegurados, né? Direito a um processo legal, devido processo legal, tem direito ao contraditório, tem o direito à proporcionalidade assegurada, não é? Ou seja, a pena, ela não pode, a sanção, ela não vai ultrapassar aquilo que fora praticado, tá? É por isso que eu sempre digo, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, um dos meus professores, um excelente promotor, ele dizia o seguinte: a questão não é prender, a questão é saber que um dia o apenado vai evoluir na pena, ele vai sair, e a pergunta é essa que nós temos que nos fazer em termos de Brasil. Qual é o tipo de ser humano que nós vamos ver sair? Né? Porque ele vai chegar aquele momento que ele vai evoluir. Muito provavelmente vocês estão vendo isso ou vão verificar isso lá no direito penal com o professor. Tá? Mas vocês vão ver que há uma previsibilidade legal onde aquele que sofreu, né, as intempéries da sanção por não observância, né, de um comportamento legal, ele vai evoluir a ponto de sair. Então, é isso que nós, brasileiros, devemos a todo instante estar nos questionando, né? Será que as nossas leis, será que esse modelo em que o Brasil atualmente está, né, de observância das garantias, de observância desses direitos, de observância, sobretudo, de alguns códigos que já estão bem caducos, né? Por exemplo, o Código Penal é da década de 40. Nós falamos a todo momento, o novo Código Civil. Gente, tivemos o de 1916 e temos agora esse de 02. O novo CPC, Código de Processo... Gente, já está com quanto tempo? De barra 15. Então, nós temos que, a todo momento, estarmos olhando aquilo que nós vimos no módulo 1 e no módulo 2, estamos vendo aqui, nessas duas áreas magníficas, que é essa questão de noções de direito constitucional e lá na introdução ao estudo de direito civil. Nós vimos que o direito ele está atento, a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. E nós observamos aos olhos desnudos, né, de curiosidade, que a sociedade ela evolui o tempo todo nas suas relações. Então, nós precisamos estar sempre nos atualizando, estudando, tá? Verificando como é o comportamento dessa ciência, que não é algo que você diga como exato, tá? Porque a todo momento
nós temos aí uma previsibilidade, nós temos aí um depende, nós temos aí vários critérios a serem pontualmente observados. Isso tudo porque nós temos que estar, sobretudo, observando fidedignamente o que tem na nossa carta maior, pois ela é o fundamento, não é? Ela é o alicerce que traz, né? Ela traz embasamento para toda outra conduta. É por isso que se diz que esses direitos, né, esses direitos fundamentais, eles têm características e uma delas é ser inalienáveis, tá? Inalienáveis do contrato social feito entre o indivíduo e o Estado. Eu não tenho como, olha, eu e Estado, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou abrir mão de certos direitos fundamentais. Não, não tem isso. Ele está ali para todos nós seres humanos. Tá? Uma vez que a aplicação desses direitos fundamentais do cidadão brasileiro, ele não pode ser, em hipótese nenhuma, ignorado pelo poder estatal. Caso contrário, nós não teríamos aí, não é, uma luz maior, um fundamento maior que é a Constituição Federal. Todo mundo iria analisar o caso e dizer, você tem direito a isso? Ei, você não tem. É assim? Então, os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro são instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. E eles estão aqui nesse título 2, né? Os direitos fundamentais, gente, são direitos protetivos, nós já vimos, que garantem o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Muito bom dia, Mike. Os direitos fundamentais são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana. Opa, vamos aqui marcar bonitinho, né? Nós vimos aqui que os direitos fundamentais são direitos protetivos que garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista na forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. E nós estamos agora perante os direitos, né, fundamentais, são baseados, no princípio da dignidade da pessoa humana, buscando estabelecer formas de fazer com que cada indivíduo tenha seus direitos assegurados pelo Estado, que administra a sociedade onde esse mesmo vive, dando ao mesmo autonomia e proteção. Então, os direitos e garantias fundamentais, tá? Então, os direitos fundamentais em primeiro plano aí que nós estamos verificando. O que é que eu posso ainda dizer que ainda não foi mencionado e que a gente precisa de informação? Nós vimos aí que esses direitos, os direitos fundamentais, eles são inalienáveis, nós já falamos sobre isso, e nós agora vamos anotar o seguinte, meu povo, os direitos e garantias fundamentais consolidados e inerentes a todos os cidadãos brasileiros através de qual Constituição, 1988, possui o seu histórico de evolução e de bases que nos remetem ao século XVIII. A existência dos direitos fundamentais está muito atrelada à criação dos direitos humanos, tá? Aí nós falamos um pouquinho sobre eles. Vocês lembram lá, né, que lá no intuito de estudarmos um pouco da história da questão dos direitos naturais, do justnaturalismo, do justpositivismo e as críticas, nós vimos que muitos desses que estão marcados na história de forma negativa, eles se utilizaram desse positivismo para fazer as maiores atrocidades. Nós vimos esses fatores históricos. Tá? E logo depois dessas grandes atrocidades históricas, tivemos aí um consenso de que isso não mais poderia acontecer na questão dos seres humanos. E aí todo mundo resolveu ter uma visão mais humanista no quesito, vamos evitar esses episódios que aconteceram, né?
E olha que foram muitos episódios assim. Nós tivemos grandes guerras, né, que mataram inúmeros. Nós tivemos aí genocídios. Antes, por exemplo, de Hitler, tivemos aí o genocídio armênio, né, ocasionado pelo Império Otomano, somente para expansão do seu território e manutenção de uma única origem naquela região. Quer ver? Depois dá uma pesquisada sobre genocídio armênio. Ele é relembrado com tristeza todo mês de abril. Olhe lá o monumento, olhe lá a flor que representa esse momento. Pra vocês terem uma ideia, foram atrocidades as mais variadas possíveis, né? Inclusive, tem uma banda que faz muito sucesso, que é a System of a Down. A System of a Down, ela é de descendentes de armênios, e eles cantam justamente essas atrocidades que foram cometidas naquele período. Assim que tivemos o posicionamento de vários países, esse assunto desse genocídio, ele ganhou uma nova perspectiva histórica, né? Tivemos países que até então não reconheciam o genocídio armênio e que passaram a reconhecer. Tivemos aí um dos últimos, os Estados Unidos, tiveram um posicionamento favorável a este reconhecimento, desse momento triste para aquelas pessoas, né? E aí veio esse que vocês muito difundido na área da história, que é o do Hitler, né? E outros grandes acontecimentos que marcam negativamente a história da humanidade, com a necessidade da defesa, né? E da manutenção desses direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. E aí entra em ação vários momentos marcados por revolução, dentre os quais nós estudamos aí a revolução que tivemos aí, item do nascimento, da gênese do direito civil, né? Lá de 1804, surgindo aí o direito napoleônico, tá? Nós vimos aí grandes eventos depois, por exemplo, a própria Revolução Industrial, falamos aí da questão, né, da questão inerente aos britânicos, enfim, a sociedade a nível de mundo, ela é marcada por esses percalços negativos e que sempre se faz necessário relembrar esse contexto para visualizarmos o direito nessa escala evolutiva, na manutenção e na defesa desses direitos fundamentais, tão essenciais para a dignidade de todos nós indivíduos em sociedade, seja onde estejamos nós, né? Então, o primeiro grande marco da criação dos direitos e garantias fundamentais à existência digna do ser humano é datado de 1789, mais especificamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita durante a Revolução Francesa. Nós estudamos aqui um momento realmente muito negro, né, na França, realmente de grande insegurança, e aí veio essa codificação em tempo recorde para que desse outros ares, né, desse mais segurança jurídica, inclusive para que se evitasse a quebradeira, se evitasse grande momento de ascensão daquilo que é praticado sem observar o ser humano na qualidade de ser humano. Os ideais da dignidade humana e das garantias básicas para a existência da humanidade em sociedade foi um marco importante, pois foi a primeira vez que se foi pensado na criação de direitos universais, ao nome, universais, que garantissem as condições mínimas da existência humana em sociedade. Nota, vamos botar aqui uma dica de leitura. Tá? Você já tem esse material no seu caderno do módulo 1 e em slides do módulo 1, onde você vai lá, dar uma relembrada nesse fator histórico, onde nós vimos o justnaturalismo, o justpositivismo, né? Foi lá no módulo 1 que nós começamos a verificar o direito subjetivo, o direito positivo, tá? O direito natural,
o direito positivo, dá uma olhada nisso e não esquece de sempre estar rememorando, revisitando essas habilidades, essas competências, porque esses conteúdos, esses objetos, não é? Eles se comunicam, principalmente porque a primeira disciplina do módulo 1 é, de longe, né, uma das que realmente nos dá, digamos assim, falta de saudade. Não, ela nos aproxima de uma saudade grande, pois ela vai sedimentar para todos os outros campos um conhecimento. Por isso que ela tem essa característica de ser propedêutica, iniciativa, e que vai dar base e sustentabilidade teórica para as mais variadas ramificações desta ciência maravilhosa, linda, que é o direito. Certinho? Então, gente, vamos para o segundo momento da nossa aula, continuar vendo aqui a questão dos direitos fundamentais, tá? Algumas características, falando um pouco mais sobre isso, e óbvio, vai chegar aquele momento de resolução de questões. É rapidão.